Meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lorimar Mendes. Primeiro vídeo da temporada 2024. Estamos agora no nosso quinto ano aqui do canal. O time que nós vamos usar para fazer o vídeo é o time do canal do Professor FC. Eu faço vídeo há 5 anos, mas jogo cartola desde 2006. E é essa experiência de jogar cartola que procuro passar aqui nos meus vídeos, sempre montando times para ligas de regularidade, ligas anuais, que é a minha principal característica. O lado mais forte dos meus times é a regularidade. Se você gostar do vídeo, gostar do canal, deixe o seu like, porque isso fortalece o meu trabalho. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos escalar o nosso time, que é basicamente os times que eu uso nos meus times privados de ligas anuais, e vamos dar aqui algumas dicas para você fazer a variação do seu time. Bom, vamos escalar o time então, começando pela defesa, onde eu vou também informar a você qual é a ideia de defesa que a gente tem. Quando você pega uma liga anual de regularidade, o que eu gosto mais de fazer é, coloco 2 defensores de um time e 2 defensores de outro. Então, por exemplo, um zagueiro e um lateral do Flamengo, um zagueiro e um lateral do Atlético Paranaense, ou do São Paulo, ou do Palmeiras, e um goleiro de um terceiro time. Então, a gente coloca aqui na defesa, nos 5 defensores, 3 times diferentes. Também dá para fazer com 2 times diferentes quando a rodada é boa para escalar. Primeira rodada, a gente tem que pensar nas cartoletas. Portanto, a gente vai buscar jogadores que são mais baratos para compor o nosso time. A forma de valorização ela não mudou. Aqui por cartola oficial, eles colocam que é 0,54 o preço do jogador para ele começar a valorizar. Então, se ele pontuar 0,54 do valor dele, ele vai pontuar. Exemplo, um jogador que custa 5 cartoletas, ele precisa de 2,70, ou seja, 2 pontos,70 para começar a valorizar. Pensando aqui nos defensores, acho que de 7 cartoletas para baixo dá para escalar. A gente tem os 2 principais nomes com 7 cartoletas, Ayrton, Lucas e Mike. Se você quiser fazer algo diferente do seu adversário, dá para ir de Marcos Rocha. Mas Ayrton, Lucas e Mike, para mim, são os principais nomes. Além de Ayrton, Lucas e de Mike, se a gente descer, a gente tem outras opções aqui para o seu time ficar diferente. Tem o Esquivel, do Atlético Paranaense, que eu acho que cabe muito para a rodada. Tem o Wellington, do São Paulo, que eu acho que cabe muito para a rodada. Tem o René, do Inter, que também cabe. E o Varela, do Flamengo, tá? Então a gente já colocou aqui um do Palmeiras e um do Flamengo, que teoricamente são os times mais favoritos da rodada. Os zagueiros do Palmeiras, para essa rodada, a gente não consegue escalar, porque o Murilo custa 15 e o Gustavo Gomes 13. Os do Flamengo, o Léo Pereira custa 11, está um pouco caro, e o Fabrício Bruno custa 7. Dá para pensar também no Arboleda do São Paulo. Eu vou dobrar o Flamengo com o Fabrício Bruno. Descendo aqui, a gente tem nomes que dá para colocar. Thiago Heleno, que custa 6 cartoletas. Mercado, que custa 6 cartoletas, do Inter. Diego Costa, do São Paulo, que custa 5 cartoletas. Vitão, do Internacional, que custa 5 cartoletas. Kaique Rocha, do Atlético Paranaense, que custa 3 cartoletas. Eu vou de Kaique Rocha. Então a gente já dobrou o Flamengo, colocamos aqui um do Atlético Paranaense e do Palmeiras. Eu vou com o técnico agora. Técnico eu vou gastar um pouquinho mais. Eu vou de Cuca, que custa 10 cartoletas. Portanto, ele precisa de 5,4 pontos para começar a valorizar, já que é 0,54 do seu preço. Goleiro. A gente vai fazer aquela tática do goleiro, colocando um goleiro nulo. Por que a gente coloca um goleiro nulo? Porque se der algum problema o goleiro tomar gol, colocando o goleiro nulo, você não perde pontos com o goleiro. A gente pode ter aqui, por exemplo, o Marcelo Lomba, que pode até jogar, né? Vai que o Palmeiras resolva poupar. O Marcelo pode jogar. A gente tem aqui também o Andrei do São Paulo, que dá para colocar aqui, não é? Que é mais barato. O próprio Carlos Miguel aqui, do Corinthians, que custa 4 cartoletas. Eu penso que a gente pode colocar um goleiro bem baratinho, tá?
E esse goleiro bem baratinho, ele é o Gustavo do Criciúma. É um risco? É um risco, mas é um goleiro bem baratinho. Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos colocar o Renan do Juventude, que está machucado, que não vai para o jogo. Poderia ser o Matheus Cunha também do Flamengo, né? E no banco de reservas a gente vai colocar o goleiro do Criciúma, que é bem baratinho para a gente economizar no goleiro. Então, ó, Gustavo do Criciúma, um goleiro bem barato. Dá para colocar também o Kaique do Grêmio ou o Gabriel do Juventude. Mas eu vou de Gustavo, joga em casa, vai, quem sabe faz algumas defesas ali contra o Juventude. Bom, nossa defesa está montada, a gente vai para o meio-campo. No meio-campo, para mim, o melhor nome para a rodada, pelo custo-benefício, é o Maurício, que custa 8 cartoletas. A gente vai ter dificuldade para montar um meio-campo barato, porque falta qualidade de meio-campos mais baratos. Os caras que são bons, ó, Rafael Veiga, Arrascaeta, Arias, Alan Patrick, são muito caros para colocar. Cristaldo aqui, ó, com 11 cartoletas, se custasse 9 daria para colocar, mas custa 11. Aí a gente tem nomes que você pode escolher. Zé Rafael, Matheus Pereira, são 2 nomes bons para a rodada. Dela Cruz, um terceiro nome. Ranielli também, porque tem boa média, é um outro excelente nome. Shailon, se não fosse contra o Flamengo, com certeza caberia no nosso time. E aí a gente tem nomes mais baratos. Ó. Zapelli, 6 cartoletas, dá para colocar. O Garro do Corinthians custa 6 cartoletas, dá para colocar. Descendo aqui, ó, talvez um Adson, mas o jogo do Vasco é um pouco difícil contra o Grêmio, senão caberia o Adson ali que custa 6 cartoletas. O PP com 6 cartoletas é um nome interessante, o PP do Grêmio. Aqui para baixo tá mais difícil, a gente tem o Fernando Sobral. Se você não colocar nenhum defensor do Atlético Paranaense, o Fernando Sobral cabe. O Jean Carlos do Juventude porque tem a bola parada. Acho que é isso. Mateuzinho do Vitória fez um bom campeonato baiano e uma boa Copa do Nordeste, mas pega o Palmeiras, por isso é mais difícil da gente apostar nele, pelo menos para essa rodada. Acho que não tem mais ninguém. Então, ó, vamos pensar aqui no nome. Ó. Pode ser o Fernando Sobral de 5 cartoletas, mas como eu tenho defensores do Atlético Paranaense, eu vou pegar aqui um de 6 cartoletas e eu vou escolher o PP, que também é regular, como o Sobral, como o Ranieri, eu vou escolher o PP. No meu ataque, acho que não pode ficar de fora o Pedro. O Pedro, ele custa 15 cartoletas. Pegando 0,54% do preço do Pedro, ele precisa de 8,10. Então, se ele fizer um gol, ele já começa a valorizar. Então, Pedro, acho que é um nome que não dá para ficar de fora. Aí a gente tem várias opções. Flaco Lopes, boa opção. Wanderson, boa opção. Diego Costa contra o Vasco. É um bom nome, é uma boa opção. Pavon também é. Mastriani, que está muito escalado, custa 7 cartoletas, é a nossa segunda opção. Descendo aqui, ó, Júnior Santos contra o Cruzeiro, não deixa de ser um nome interessante. O próprio Luiz Araújo, mas a gente já tem lá do Flamengo o Pedro, e a gente não vai colocar o Luiz Araújo pensando num cara de 5 cartoletas. Pensando em 5 cartoletas, dá para arriscar, por exemplo, aqui ainda é 6 cartoletas, ó, André Silva, o Gilberto, aí tem o Everton Cebolinha aqui, que é o primeiro de 5 cartoletas, cabe, é um nome que cabe. Aí mais para baixo aqui, ó, não temos tantos grandes nomes, mas se você quiser fazer um nome muito diferente, o Gustavo Nunes, que custa 2 cartoletas do Grêmio. Então eu vou de Everton Ribeiro pelo custo-benefício, só 5 cartoletas. Confirmamos o nosso time, está escalado o nosso time, nós vamos escalar agora só o banco de reservas, ok? Deixa eu voltar aqui porque eu fui no Cartola Express, não é isso que eu queria. Vamos só confirmar nosso time. Cancelar aqui. Ó, nosso time está aqui do lado esquerdo para você acompanhar. Mastriani, Everton e Pedro, os nossos atacantes, sendo Pedro o nosso capitão. No meio campo, Zapelli, do Atlético Paranaense, PP do Grêmio e Maurício do Internacional. Na defesa, 2 do Flamengo, o Fabrício Bruno na zaga e o Ayrton Lucas na lateral. O Mike do Palmeiras na outra lateral, o Kaique Rocha, nosso zagueiro do Atlético Paranaense, junto com o técnico do Atlético Paranaense, que é o Cuca. O nosso goleiro aqui é o goleiro fake, porque nós temos um goleiro no banco de reservas, que é o cara que vai jogar, Gustavo, bem baratinho, do Criciúma. Cabe aqui também um goleiro do Internacional, tipo
4 cartoletas caberia muito bem aí no nosso time. Esse time custou 85 cartoletas, está aqui do nosso lado direito. É um preço de um time muito bom por 85 cartoletas. Banco de reservas. A gente tem o Esquivel, que eu falei dele, o Wellington, que eu falei dele, o René, que eu falei, o Varela. São todos bons nomes para a gente colocar no banco de reservas. Eu vou deixar aqui o Wellington, do São Paulo. Continuando o nosso banco de reservas, vamos para o zagueiro. Zagueiro Kaique Rocha é o mais barato, então a gente não tem muita opção. Tem aqui os defensores, por exemplo, do Criciúma. Nós vamos colocar um defensor do Criciúma ali, tá? E agora vamos para o meio campo e atacante. Meio campo tem o Garro, o Zapelli é o nosso cara mais barato aqui. O Garro é o mesmo preço do Zapelli, dá para colocar no banco de reservas. O Adson, que eu falei dele, mas só que o Adson tem um jogo difícil. O Pulgar costuma fazer boa média, não vejo que seria ruim não. O Alisson, aí descendo aqui, ó, a gente teria o Fernando Sobral, que eu disse que tem boa média. Apesar de que a gente tem o Atlético Paranaense, ele pode ali nas roubadas de bola favorecer. Continuando a nossa escalação. Não vou colocar o Fernando Sobral aqui não, porque eu não vou torcer para ele fazer gol, né? Vou buscar um outro cara aqui. Vou deixar o Garro do Corinthians aqui no meio, tá? E agora só falta o atacante reservas, que é um atacante de 5 cartoletas. Cabe o Éder, o Thiago Borbas contra o Fluminense. Não confio tanto no Arthur Gomes. Eu vou pegar o mais baratinho aqui, ó, que é o atacante do Grêmio, tá? Ó, atacante do Grêmio bem baratinho. A gente vai colocar ele. Deixa eu voltar aqui. Só para confirmar. Atacante do Grêmio, Gustavo Nunes. Pronto. Escalamos o nosso time, 85 cartoletas. Esse time, se ele tiver alguma alteração, eu faço a alteração lá no Instagram, que é professor.cartola, o meu Instagram, tá bom? O time está bem escalado. Acredito que a gente não precisa de mudar nada. Tá aí um bom time para começo de rodada. Acho que é o ideal. Se você não quiser colocar 4 do Atlético Paranaense, que eu estou contando com o goleiro aqui, ó, goleiro, zagueiro, meio e ataque, você tira o Cuca e coloca aí um treinador que você tenha mais confiança. Pode, de repente, até arriscar mesmo no treinador do Flamengo, que aí você tenha 5 do Flamengo, tá ótimo, de ótimo tamanho, tá bom? Grande abraço a todos e boas mitadas pra gente nessa rodada.